Você sabia que ser discípulo de Cristo vai muito além de simplesmente seguir seus ensinamentos? Muitos acreditam que é apenas sobre ir à igreja, mas a verdadeira jornada começa no momento em que você decide viver com propósito. Agora, imagine isso. O que significaria abrir mão de sua vida cotidiana e seguir a Cristo de maneira radical, como fizeram seus primeiros discípulos? Já pensou no que você precisaria mudar em sua vida para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus? Mas o mais interessante é que ser discípulo de Cristo não é uma jornada solitária. É uma missão. E essa missão não se trata apenas de palavras, mas de ações que refletem a verdadeira essência do que ele ensinou. O que isso significa para você no dia de hoje? Estamos falando de uma transformação profunda que vai além de apenas acreditar, mas de viver a verdade que foi transmitida a todos nós. E aqui está o grande mistério. Ser discípulo de Cristo é aceitar um chamado radical que desafia tudo o que o mundo prega, mas ao mesmo tempo traz uma paz e um propósito inabaláveis. A pergunta que você deve se fazer é: estou disposto a trilhar esse caminho, mesmo que ele exija sacrifícios? A resposta para essa questão pode ser mais impactante do que você imagina. Porque, no fundo, o verdadeiro discípulo de Cristo não apenas ouve, mas age conforme seus ensinamentos. E é nesse ponto que a vida de cada um pode ser transformada de uma maneira tão poderosa que você vai ver o mundo de uma nova forma. Mas antes de avançarmos, é importante entender o que está por trás desse chamado. Qual é a verdadeira essência do discípulo? Como ele é moldado? Como o amor de Cristo pode nos motivar a mudar, a transformar nossas atitudes, a nossa visão de vida? Agora, vamos aprofundar um pouco mais nessa jornada. Ser discípulo de Cristo vai muito além de simplesmente frequentar a igreja ou se alinhar a normas religiosas. Quando você ouve o chamado, a primeira coisa que precisa entender é que seguir a Cristo é um compromisso profundo, uma entrega radical. Esse caminho não é um atalho para a felicidade imediata, mas uma jornada de transformação que exige esforço, paciência e, muitas vezes, sofrimento. A vida dos discípulos de Cristo lá atrás não foi nada fácil. Quando ele os chamou, eles estavam deixando para trás tudo o que conheciam. Eles largaram suas casas, suas famílias, seus empregos. E por quê? Porque seguir a Cristo exigia algo muito maior do que conforto ou segurança. Exigia coragem, exigia uma mudança no coração e na mente, mas, mais do que isso, exigia uma decisão. Não era uma decisão temporária, mas uma mudança de vida, uma escolha de viver com propósito a cada dia, a cada ação. Imagine isso por um momento. Quando Jesus diz, seguir-me é tomar a sua cruz, ele está nos desafiando a carregar não apenas nossas dificuldades e desafios, mas também nossas próprias limitações, nossos medos e até mesmo os nossos próprios desejos egoístas. Ele está dizendo que para ser um verdadeiro discípulo é necessário abandonar o que nos impede de viver de maneira plena, de viver no amor que ele nos ensina. Agora, pense no que isso representa para a sua vida cotidiana. O que você tem que deixar para trás? O que você ainda carrega que impede o seu crescimento espiritual? O discípulo de Cristo é alguém que está disposto a renunciar suas próprias vontades, a olhar para além do imediato, do visível, e enxergar o propósito maior que está diante dele. Mas isso não acontece da noite para o dia. Cada pequeno passo que damos em direção a Cristo é uma luta contra as nossas próprias fraquezas. E, no entanto, cada vitória nessa caminhada é uma transformação que vai além de qualquer coisa que você poderia imaginar. Ser discípulo de Cristo não é apenas um título, não é um rótulo ou uma identidade que você carrega de forma superficial. É uma escolha de vida, uma escolha de ser moldado por Ele, de ser transformado por seus ensinamentos e, principalmente, de refletir a sua luz no mundo. Isso implica em agir com amor, em ser generoso, em perdoar,
em servir ao próximo. Ser discípulo é estar disposto a fazer o que for necessário para viver de acordo com os valores do reino de Deus, não importa o preço. E é aí que entra o grande desafio. Como você reage quando a vida não é fácil? Quando os ventos contrários sopram com força, quando a dor e o sofrimento parecem insuportáveis. O verdadeiro discípulo é aquele que, mesmo nas adversidades, consegue manter os olhos fixos em Cristo. Ele não vê apenas o momento, mas o propósito eterno que está sendo cumprido em sua vida. Porque ser discípulo de Cristo não significa que tudo será perfeito ou que a vida será livre de desafios. Pelo contrário, é a certeza de que, mesmo nas dificuldades, Ele estará ao seu lado, sustentando e fortalecendo. Agora pare e pense, você está pronto para seguir esse caminho? Está disposto a abrir mão do que é fácil, do que é seguro, para viver o que Cristo realmente espera de você? Lembre-se, a verdadeira transformação acontece não quando você segue a Cristo em momentos de facilidade, mas quando você escolhe segui-lo, mesmo diante da dor, da incerteza e da mudança. O discípulo de Cristo é aquele que, ao olhar para o mundo ao seu redor, consegue ver com os olhos de Cristo. Ele não apenas vê as dificuldades, mas vê as oportunidades de crescimento, de amor e de serviço. Ele é moldado por uma verdade que vai além do que o mundo nos ensina. Cada dia é uma chance de viver mais plenamente, de refletir o caráter de Cristo e de ajudar a espalhar o Evangelho de maneira autêntica. E o mais incrível de tudo isso é que essa jornada, essa transformação, não é solitária. Você não está sozinho. Cada passo que você dá em direção a Cristo, Ele também dá em direção a você. Ele está com você em cada decisão, em cada desafio e em cada vitória. E no final, a recompensa é algo que vai muito além da compreensão humana. Ela não está apenas nas promessas do futuro, mas na paz e propósito que você experimenta aqui e agora, enquanto caminha com Ele. Agora, para entender mais profundamente o que significa ser um discípulo de Cristo, precisamos olhar para a maneira como Ele se relacionava com seus seguidores. Quando Jesus caminhava com seus discípulos, Ele não os tratava como meros seguidores. Ele os convidava a uma intimidade profunda, a uma relação genuína e transformadora. Isso é o que torna o discipulado de Cristo tão único. Não é apenas sobre ensinar ou seguir regras, mas sobre viver em comunhão com Ele, como amigos que se conhecem intimamente. A palavra discípulo vem de uma raiz que significa aluno, ou seguindo alguém com o desejo de aprender. Mas ser discípulo de Cristo vai além de ser apenas um aluno que estuda uma matéria. Quando você segue a Jesus, você é convidado a imitar sua vida. A imitação de Cristo não é algo superficial, não é apenas tentar ser uma boa pessoa. Ela é uma entrega do coração, um desejo genuíno de viver conforme os princípios do reino de Deus. Jesus nos ensina que o discipulado é um caminho de santidade, mas também de humildade, amor e serviço. Você consegue perceber a profundidade disso? Porque, para ser discípulo de Cristo, você precisa se entregar de forma completa. Não se trata de pegar alguns ensinamentos e deixar outros de lado. Se você escolhe seguir Cristo, você está dizendo sim a um compromisso total, a uma transformação radical em todos os aspectos de sua vida. E esse compromisso exige renúncia, exige sacrifício. Mas, ao mesmo tempo, ser discípulo de Cristo é também viver uma vida de grande liberdade. Ao abandonar as correntes do pecado, ao abrir mão do ego e dos desejos mundanos, você experimenta uma liberdade verdadeira, que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Essa liberdade não é a ausência de sofrimento, mas a liberdade para viver com um propósito maior, sabendo que, mesmo nas dificuldades, você tem um guia. Você tem a promessa de uma vida eterna e significativa. Agora, pare e reflita por um momento. Você já experimentou essa liberdade?
Já sentiu o impacto da mudança que Cristo traz para a sua vida? Ao caminhar com Ele, você começa a entender que os valores deste mundo não são os mesmos valores do reino de Deus. O que o mundo preza, status, riquezas, reconhecimento, muitas vezes passa a ser visto com outros olhos. O que realmente importa, no fim das contas, é o que você faz com sua vida em relação a Cristo e ao próximo. E o mais desafiador é que ser discípulo de Cristo não é algo que se faz por conveniência. Você não segue a Cristo apenas quando é fácil ou quando se sente bem. A verdadeira caminhada de discipulado é aquela em que você decide ser fiel, mesmo quando a vida não faz sentido, quando a dor e as dificuldades parecem insuportáveis. E é nesse momento que você se aproxima ainda mais de Cristo, porque Ele também enfrentou o sofrimento e, com sua ressurreição, mostrou que a vitória vem após a tribulação. Mas não se engane, o discípulo de Cristo não é alguém perfeito, não é alguém que nunca erra. O verdadeiro discípulo é aquele que, ao cair, se levanta, que, ao falhar, se arrepende e busca a ajuda de Cristo para continuar. Ele entende que a perfeição não vem de suas próprias forças, mas do poder de Deus agindo em sua vida. Então, como você pode viver esse discipulado de maneira mais plena? O primeiro passo é se entregar a Cristo com todo o seu ser, sem reservas, sem restrições. Não se trata de ser perfeito, mas de estar disposto a crescer e a mudar. O segundo passo é ser obediente ao seu chamado. E por último, é se lembrar de que o discipulado é uma jornada constante. Cada dia é uma nova oportunidade de aprender, de servir e de crescer mais próximo de Cristo. E o melhor de tudo é que, ao seguir esse caminho, você começa a perceber que a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira realização estão em viver de acordo com a vontade de Deus, em seguir seus passos e em refletir sua luz para o mundo. Ser discípulo de Cristo não é uma tarefa fácil, mas é sem dúvida a mais gratificante jornada que você pode escolher trilhar. Vamos continuar explorando a profundidade do discipulado, pois esse caminho é muito mais do que apenas um conjunto de ações ou práticas religiosas. O verdadeiro discípulo de Cristo tem algo fundamental que o distingue: a sua disposição para amar incondicionalmente, como Jesus amou. O amor de Cristo não é limitado, não tem barreiras. Ele amou aqueles que o seguiram, mas também os que o traíram, o negaram e o abandonaram. Esse amor não é fácil, não é natural para nós. Mas, como discípulos de Cristo, somos chamados a viver exatamente esse amor radical, mesmo quando as circunstâncias nos desafiam a ser egoístas. Olhe para a vida de Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E ele nos ensina que o verdadeiro discipulado está em colocar o próximo à frente de nossas próprias necessidades. Isso não significa que devemos negligenciar nossa saúde ou bem-estar, mas sim que devemos viver de forma a priorizar o bem-estar do outro, especialmente os necessitados, os marginalizados, os que sofrem. O verdadeiro discípulo de Cristo entende que a sua vida não é sobre acumular, mas sobre compartilhar. E é aqui que muitos se confundem. A sociedade em que vivemos nos ensina a buscar nossa felicidade pessoal a todo custo. Mas o Evangelho nos chama a buscar a alegria em fazer o bem, a encontrar a verdadeira felicidade no serviço e na compaixão. Ser discípulo de Cristo é viver para mais do que a satisfação pessoal. É viver para cumprir a missão que Ele nos deu. Isso implica não apenas em ajudar os outros em momentos de necessidade, mas também em ser a luz e o sal do mundo, agindo de maneira que as outras pessoas vejam a nossa fé em Cristo através das nossas atitudes. Agora, pense sobre isso. Qual foi a última vez em que você escolheu servir ao próximo sem esperar nada em troca?
Quando foi a última vez que você amou alguém de maneira que não se preocupou com sua própria comodidade, mas com o bem-estar do outro? O discípulo de Cristo vive com um coração generoso, disposto a dar sem esperar recompensas, porque ele sabe que a recompensa verdadeira vem de Deus e não das pessoas ao seu redor. No entanto, viver dessa maneira não é algo que acontece por acaso. Exige prática, dedicação e, acima de tudo, disciplina. Os discípulos de Cristo precisam se esforçar constantemente para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. E muitas vezes isso exige um esforço diário para nos afastarmos das tentações do mundo e focarmos naquilo que realmente importa. A nossa luta é constante, mas a recompensa é imensurável. E mais uma vez, é importante lembrar que não estamos sozinhos nessa caminhada. O discipulado é uma jornada que fazemos com Cristo ao nosso lado. Ele nos capacita, nos guia e nos fortalece em todos os momentos. Quando as forças falham, Ele nos dá forças. Quando a dúvida surge, Ele nos dá confiança. Quando a tentação aparece, Ele nos dá sabedoria para resistir. O discípulo de Cristo nunca está abandonado. Mesmo quando a caminhada parece difícil, Ele está lá, ao nosso lado, nos sustentando. Essa confiança em Cristo é o que torna o discipulado possível. Não se trata de confiar em nossas próprias forças ou habilidades, mas em saber que Deus está conosco, nos guiando e nos capacitando para viver uma vida que glorifique seu nome. E à medida que seguimos em frente, somos moldados mais e mais à imagem de Cristo. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada sacrifício que fazemos nos transforma um pouco mais, nos aproxima mais de quem Ele é. Agora, a verdadeira questão é: você está disposto a viver esse discipulado com a mesma intensidade e amor que Cristo demonstrou por você? Está pronto para tomar a decisão de seguir a Cristo, mesmo quando isso significar sair da sua zona de conforto? Porque ser discípulo de Cristo não é algo superficial, mas uma entrega profunda e transformadora. É uma vida de constante evolução, uma vida que reflete o amor, a graça e a verdade de Jesus em tudo o que fazemos. E à medida que nos entregamos mais e mais a Ele, vemos a transformação acontecer em nossas vidas, não apenas nas nossas atitudes, mas também em nossos corações. Somos renovados pela Sua presença, pela Sua graça e pelo Seu poder. E com isso, passamos a ser instrumentos de transformação no mundo ao nosso redor. O discipulado de Cristo não é apenas sobre você, é sobre o impacto que você pode ter na vida dos outros, ajudando-os a conhecer a Cristo e a viver a vida abundante que Ele nos oferece. Ao continuarmos nossa reflexão sobre o que significa ser discípulo de Cristo, uma das perguntas mais importantes que devemos nos fazer é: como nossa vida está refletindo o Evangelho? Quando você se considera um discípulo de Cristo, você se torna um testemunho vivo da sua palavra. Não são apenas os grandes momentos de serviço ou os milagres que testemunham nossa fé, mas também os pequenos gestos do cotidiano. Como você reage diante das adversidades? Como você trata aqueles que estão ao seu redor? O discipulado está em todos os momentos, mesmo nas situações mais simples. Lembre-se de que o discípulo de Cristo não é alguém que apenas fala sobre fé, mas que vive a fé em cada ato. Ser discípulo é ser uma demonstração viva do amor de Deus. E esse amor se reflete principalmente em nossa capacidade de perdoar. Jesus nos ensina, em várias passagens, que o perdão é uma das maiores evidências de nossa fé verdadeira. Ele não só nos perdoa, mas nos chama a perdoar como Ele fez. E isso, muitas vezes, é um dos maiores desafios de ser discípulo de Cristo. Perdoar não é fácil, especialmente quando somos feridos profundamente, quando o outro nos decepciona, ou quando a dor parece insuportável. Mas o perdão não é apenas uma questão de aliviar a dor do outro, é também um ato de libertação para quem perdoa.
Jesus nos chamou a viver livres do peso do rancor e da amargura, e isso é um convite ao discipulado de liberdade. O perdão é um reflexo direto do caráter de Cristo, e ao perdoarmos, mostramos ao mundo que estamos seguindo os passos daquele que perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram. E aqui surge uma reflexão poderosa. Quantas vezes o orgulho ou a mágoa têm impedido você de perdoar? Quantas vezes você deixou que a raiva ou o ressentimento tomassem o lugar da paz e da reconciliação? O discipulado é sobre essa constante luta para viver em harmonia com o ensino de Cristo. E isso inclui viver em paz com os outros. Mas, claro, a paz verdadeira não vem da falta de conflito, mas da maneira como escolhemos lidar com ele, com humildade e com amor. Agora, além do perdão, ser discípulo de Cristo também é sobre servir aos outros de maneira genuína, sem esperar reconhecimento. A sociedade nos ensina a buscar fama e aplausos, mas Cristo nos ensina a servir em silêncio, a fazer o bem sem esperar nada em troca. Ele nos chamou para uma vida de humildade, onde o maior entre nós é aquele que serve, não aquele que é servido. Quando seguimos a Cristo, aprendemos a dar a nossa vida em benefício do outro, sem egoísmo, mas com generosidade genuína. Ser discípulo de Cristo é, portanto, abrir mão do nosso desejo de ser reconhecido, de ter nossas boas ações valorizadas. Em vez disso, somos chamados a ser fiéis em fazer o bem, a servir aos outros, independentemente de recebermos aplausos ou recompensas. E esse tipo de serviço é o que Cristo valoriza, o serviço que nasce de um coração puro e disposto a agir com compaixão, sem expectativas de retorno. Neste ponto, talvez você esteja se perguntando: como posso viver dessa forma? Como posso ser um verdadeiro discípulo em um mundo tão cheio de egoísmo e competição? A resposta está naquilo que Cristo nos ensinou em sua palavra. Para seguir a Ele, é necessário negar a si mesmo. Isso não significa que você deva desprezar suas necessidades ou desejos, mas sim que você deve colocá-los em segundo plano quando se trata de viver a vida que Ele deseja para você. O verdadeiro discipulado é sobre sacrificar o próprio ego em favor de algo maior, algo eterno, e ao seguir essa jornada, não estamos fazendo isso sozinhos. Como discípulos de Cristo, fazemos parte de uma comunidade, o corpo de Cristo. Somos chamados a caminhar juntos, a nos apoiar uns aos outros e a compartilhar nossas experiências e vitórias. A caminhada cristã nunca é solitária. Somos chamados a viver em comunhão, a servir uns aos outros e a ser os braços e as mãos de Cristo no mundo. O discipulado é uma jornada coletiva, onde o fortalecimento vem através da oração compartilhada, do apoio mútuo e do exemplo de vida uns dos outros. O discipulado de Cristo, portanto, não é um fardo, mas uma fonte de profunda alegria e realização. À medida que seguimos seus passos, encontramos nosso verdadeiro propósito. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento. Cada dificuldade é uma chance de aprofundar nossa fé, e cada momento de serviço e amor nos aproxima mais do coração de Deus. Porque, no fim, ser discípulo de Cristo não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre quem estamos nos tornando, mais parecidos com Ele a cada dia. A jornada do discípulo de Cristo é uma jornada de transformação constante. Como discípulos, nossa missão vai além de apenas aprender sobre Jesus. Ela é sobre incorporar seus ensinamentos em nossa vida diária, tornando-se um reflexo vivo de seus valores e princípios. E essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela é gradual, contínua e muitas vezes desafiadora. Mas a beleza do discipulado está exatamente nesse processo de mudança, onde a cada dia nos tornamos mais parecidos com Cristo. Você já parou para refletir sobre como a sua vida reflete o Evangelho de Cristo? Cada um de nós é chamado a viver de forma que os outros vejam em nós
algo diferente. Não é para glorificar a nós mesmos, mas para mostrar o poder transformador de Cristo. O discípulo de Cristo vive com uma atitude de serviço, de humildade e de amor incondicional, não apenas em momentos de grande aparição, mas nos detalhes mais simples do cotidiano. Cada pequeno gesto, cada palavra, cada decisão deve refletir o amor de Cristo por nós. E é aqui que entra um ponto crucial. O discipulado não é apenas sobre viver em harmonia com os ensinamentos de Cristo quando tudo está bem. O verdadeiro discípulo é testado nas dificuldades, nas adversidades, nos momentos de crise. Esses são os momentos em que nossa fé é forjada e muitas vezes quando somos mais desafiados a refletir o caráter de Cristo. Porque é fácil ser um discípulo quando tudo está indo bem, mas é nas tempestades da vida que vemos a verdadeira força de nossa fé. Você já passou por algum momento difícil e, ao olhar para trás, percebeu como ele te transformou? Como mesmo nas dificuldades, você foi capaz de crescer espiritualmente? O discipulado exige que aprendamos a lidar com os altos e baixos da vida de maneira diferente. Em vez de nos entregarmos ao desespero, somos chamados a confiar em Deus, a acreditar que Ele está trabalhando em todas as situações para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver isso de imediato. O verdadeiro discípulo sabe que Deus usa até as tempestades para nos fortalecer, para nos ensinar paciência e perseverança. Agora, isso não significa que devemos procurar dificuldades ou sofrimentos. Jesus nunca nos ensinou a buscar a dor, mas sim a confiar em Deus durante os momentos difíceis. O discipulado é sobre aprender a viver em obediência a Cristo, mesmo quando a vida nos desafia. É sobre manter nossos olhos em Jesus, nossa esperança na promessa de que Ele está sempre conosco, nos guiando e nos dando forças para seguir em frente. E por mais difícil que seja, é importante lembrar que somos chamados a ser um exemplo para os outros. Nossas atitudes, reações e escolhas devem refletir a luz de Cristo. Quando estamos enfrentando desafios, a maneira como reagimos pode ser um testemunho poderoso para aqueles que estão ao nosso redor. Eles podem ver nossa fé em ação, nossa confiança em Deus, e isso pode ser um exemplo inspirador de como viver a vida cristã. Além disso, o discipulado também nos chama a ser verdadeiros em nossas lutas e dificuldades. Ser um discípulo de Cristo não significa ser perfeito. Significa ser transparente e honesto, tanto nos nossos momentos de triunfo quanto nos nossos momentos de falha. Jesus nunca nos pediu para sermos perfeitos. Ele nos pediu para sermos fiéis. A fidelidade é o que realmente importa. Ser fiel significa continuar buscando a Cristo, mesmo quando não temos todas as respostas, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo em nossas vidas. E assim, em meio a todos os desafios e vitórias, o discipulado se torna uma jornada de profunda confiança e entrega. Confiança de que Deus está no controle de todas as coisas e entrega de nossa própria vontade para que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. A cada passo que damos, somos moldados mais e mais à imagem de Cristo. E no fim, é isso que significa ser um verdadeiro discípulo, tornar-se mais parecido com ele a cada dia, em pensamento, palavra e ação. Mas claro, não estamos nessa jornada sozinhos. Como discípulos de Cristo, somos parte de um corpo, a Igreja, e somos chamados a apoiar uns aos outros. O discipulado é uma caminhada coletiva, onde nos fortalecemos mutuamente. A comunhão com outros cristãos é essencial para nosso crescimento espiritual. Juntos, podemos enfrentar os desafios da vida e ser mais eficazes em nossa missão de refletir o amor de Cristo ao mundo. Portanto, quando você se sente fraco, quando a luta parece grande demais, lembre-se de que você nunca está sozinho. Cristo está com você e a comunidade de fé está com você.
Somos chamados a caminhar juntos, a nos apoiar uns aos outros, e juntos podemos alcançar grandes coisas para o reino de Deus. A jornada do discipulado não é fácil, mas é a mais preciosa, a mais significativa e a mais transformadora que podemos escolher. E ao seguir esse caminho, descobrimos que, no final, a recompensa é uma vida cheia de propósito, paz e alegria, sabendo que estamos vivendo de acordo com o plano que Deus tem para nós. Ao seguir a jornada de discípulo de Cristo, é essencial entender que o discipulado envolve mais do que simplesmente adotar valores ou comportamentos cristãos. Ele se trata de uma transformação profunda no interior de cada um de nós. Jesus nos chamou para ser novos, para abandonar as velhas maneiras de viver e começar a caminhar em uma nova direção. Isso significa deixar para trás tudo o que nos impede de viver uma vida cheia do Espírito Santo. A mudança que ocorre no discípulo de Cristo é uma mudança de coração, que se reflete em tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. E aqui está o grande desafio. Enquanto o mundo ao nosso redor valoriza a aparência externa, a popularidade e o sucesso imediato, Cristo nos chama a uma vida que vai contra a correnteza. Ele nos ensina que, se quisermos ser verdadeiramente grandes no reino de Deus, devemos ser pequenos aos olhos do mundo. O verdadeiro discipulado envolve humildade, uma disposição para colocar os outros à frente de nós mesmos. Isso é radical, porque no fundo não se trata de conquistar os outros com nossas palavras, mas com nossas atitudes, nosso amor e nossa disposição em servir. Agora, se você pensa que ser discípulo de Cristo é apenas sobre agir corretamente ou seguir regras, é importante entender que a transformação começa em um nível mais profundo. Jesus não apenas nos chamou para mudar nossas ações, mas também nossos corações. Ele quer transformar nossos desejos, nossos pensamentos, nossa maneira de ver o mundo. E para isso é necessário um compromisso diário, uma renovação constante da nossa mente e do nosso espírito. Isso nos leva à oração. A vida de um discípulo de Cristo não pode ser vivida sem a prática constante da oração. A oração não é apenas um momento em que pedimos a Deus aquilo de que precisamos. A oração é um diálogo constante com o Criador. É onde encontramos força, direção e sabedoria para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Jesus nos ensinou a orar, a buscar o Pai em todas as situações da nossa vida. E é através da oração que somos constantemente renovados, lembrados do propósito que Ele tem para nós e fortalecidos para viver essa jornada. Quando oramos, não estamos apenas falando a Deus sobre nossas preocupações, mas também ouvindo sua voz. A oração é a nossa oportunidade de alinhar nossas vontades com a vontade de Deus. Através da oração, pedimos a Ele que nos transforme, que nos capacite a viver como discípulos, que nos ajude a refletir mais de Cristo em tudo o que fazemos. Jesus sabia que a oração era vital para a vida de um discípulo. Ele mesmo, em vários momentos de sua vida, se retirava para orar, para buscar força e comunhão com o Pai. Se Jesus, o Filho de Deus, precisava orar, quanto mais nós, que somos chamados a viver segundo seus passos. E no meio de tudo isso, precisamos lembrar que o discipulado de Cristo não é sobre ser perfeito, mas sobre ser fiel. Não somos chamados a ser perfeitos em nossas próprias forças, mas a buscar a perfeição que vem de Deus. Isso significa que, ao errarmos, ao falharmos, podemos confiar no perdão e na graça de Deus. Ele não espera que sejamos sem falhas, mas que sejamos humildes o suficiente para reconhecer nossos erros e voltar para Ele sempre que cairmos. O discípulo de Cristo não é alguém que nunca comete erros, mas alguém que, ao errar, se arrepende e se volta para Deus com um coração sincero. Além disso, o discipulado é uma jornada de constante crescimento. Não importa onde você esteja em sua caminhada de fé,
Sempre há espaço para crescer mais. O discípulo nunca se sente cheio ou pronto, porque sempre há algo mais a aprender, algo mais a viver. A palavra de Deus é viva e ela fala conosco de maneiras novas, nos ensinando a viver de forma mais alinhada com a sua vontade. A jornada do discipulado é como uma escada que subimos, onde a cada degrau aprendemos mais sobre quem Deus é e sobre quem Ele nos chamou a ser. Portanto, a questão que devemos nos fazer é: estamos dispostos a crescer? Estamos dispostos a nos entregar ao processo de transformação, mesmo quando ele é difícil, desafiador e até doloroso? Porque o discipulado de Cristo não é sobre ter uma vida fácil ou sem problemas. Na verdade, é exatamente o oposto. É um caminho de constante transformação, de renúncia e de desafios, mas é também um caminho de alegria profunda, de propósito e de paz que o mundo não pode oferecer. A recompensa vem quando vemos que a nossa vida está refletindo mais e mais o caráter de Cristo. E isso traz uma satisfação que nada neste mundo pode oferecer. Então, o que você está esperando para se entregar completamente a esse processo de transformação? O discipulado de Cristo é a jornada mais significativa que você pode escolher. Ele nos chama a sermos luz no mundo, a fazer a diferença onde estamos, a viver de maneira que outros possam ver Cristo em nós. E ao fazer isso, encontramos um propósito que transcende tudo o que o mundo oferece. O que Cristo nos oferece é eterno e é isso que nos sustenta, nos motiva e nos guia a cada passo. Chegamos a um ponto crucial dessa jornada de discipulado. Já discutimos como ser discípulo de Cristo é uma caminhada diária de transformação, serviço e humildade. Mas talvez a maior lição que podemos aprender como seguidores de Jesus é sobre a verdadeira missão do discípulo. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele não os convidou para uma vida de conforto ou estabilidade. Pelo contrário, ele os enviou ao mundo com uma missão clara e desafiadora: fazer discípulos de todas as nações. E essa missão não se limita ao passado, mas é um chamado presente para todos nós. Ser discípulo de Cristo, portanto, implica também ser um missionário. Não estamos chamados a apenas viver para nós mesmos, mas a compartilhar a boa nova do Evangelho com aqueles ao nosso redor. E essa missão não é apenas sobre pregar ou ensinar de maneira formal, mas sobre viver de tal maneira que as pessoas ao nosso redor vejam a diferença que Cristo faz em nossas vidas. Cada ação nossa, cada palavra, deve ser um reflexo do amor de Deus. Agora pense nisso, como você tem cumprido essa missão em sua vida diária. Não importa onde você esteja, no trabalho, na escola, na sua casa, você tem a oportunidade de ser um testemunho vivo de Cristo. Não se trata de ser perfeito, mas de ser real. Quando vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus, as pessoas começam a notar. E isso cria uma oportunidade única de compartilhar a mensagem do Evangelho. Mas a missão de ser discípulo também exige coragem. Jesus não nos chamou para uma vida fácil, e muitas vezes ser um discípulo de Cristo vai contra o que o mundo espera de nós. As pressões sociais, as expectativas da cultura e as dificuldades da vida podem tentar nos desviar do caminho. No entanto, um discípulo verdadeiro não se deixa abalar pelas circunstâncias externas. Ele mantém os olhos fixos na missão que Cristo lhe deu e confia que Deus proverá tudo o que é necessário para cumprir essa missão. Ser discípulo de Cristo também é ser alguém que tem o coração voltado para o próximo. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Não se trata apenas de palavras bonitas, mas de ações reais. O discipulado nos chama a ver os outros com os olhos de Cristo, a estender a mão aos que estão sofrendo, a ajudar os necessitados e a trabalhar pela justiça. E essa é a grande beleza do discipulado. É uma missão de amor, de entrega e de serviço.
Cada ação de bondade, cada gesto de ajuda, cada palavra de encorajamento é uma oportunidade de refletir o amor de Cristo no mundo. E mesmo nas adversidades, o discípulo não desiste dessa missão. Ele sabe que a verdadeira recompensa não está nas coisas temporais, mas no impacto eterno que pode causar na vida das pessoas ao seu redor. Agora, a missão de fazer discípulos é também um chamado para investir na vida dos outros. Como discípulos, somos chamados não só a viver em comunhão com Cristo, mas também a formar outros discípulos. Isso significa mentorear, ensinar, apoiar e caminhar junto com aqueles que estão começando sua própria jornada de fé. O discipulado é um caminho que nunca é trilhado sozinho. Somos chamados a caminhar lado a lado com outros, ajudando-os a crescer, a aprender e a viver segundo os princípios do reino de Deus. E muitas vezes, essa missão pode parecer difícil. Pode parecer que no meio das dificuldades da vida não há espaço para focar em outras pessoas. Mas lembre-se, Jesus nunca nos chamou para uma missão que não fosse possível. Ele promete que nos capacitará para cumprir o chamado que Ele nos deu. E o mais incrível é que ao servirmos e investirmos na vida dos outros, nós também somos transformados. Não há maior alegria do que ver alguém crescer na fé, se aproximar mais de Cristo e viver de maneira que reflete a sua luz. Então, como você pode começar a cumprir essa missão? Como você pode ser um discípulo de Cristo que faz discípulos? Talvez seja investindo mais tempo em suas relações, ajudando alguém em necessidade, ou até mesmo compartilhando sua fé de maneira mais intencional. Não importa como, mas é vital que você entenda que ser discípulo de Cristo envolve um compromisso com a missão de expandir o reino de Deus, de viver de maneira que outros possam ver em você o amor e a verdade de Jesus. Agora, ao pensar nisso tudo, lembre-se que não se trata de ser perfeito ou de ter todas as respostas. A jornada do discípulo é uma jornada de fé, e é Deus quem nos capacita a cumprir a missão. O verdadeiro discípulo de Cristo não se concentra nas dificuldades, mas na grande oportunidade de impactar o mundo com a mensagem de salvação. E, ao seguir esse caminho, a nossa vida se torna um testemunho vivo da transformação que só Cristo pode trazer. Cada dia, cada momento, é uma oportunidade de viver essa missão com paixão, com propósito e com a certeza de que estamos fazendo a diferença para a eternidade. À medida que nos aproximamos do final dessa jornada de reflexão sobre o que significa ser discípulo de Cristo, precisamos olhar para o futuro do discipulado em nossas vidas. O caminho do discípulo nunca é fácil e, como vimos, exige entrega, sacrifício e, acima de tudo, fidelidade. Mas o que vem depois de trilhar esse caminho? O que nos espera ao continuarmos a seguir os passos de Cristo em nosso dia a dia? A resposta está em algo muito maior do que podemos ver: o chamado para viver para a eternidade. Ser discípulo de Cristo não é apenas sobre a vida aqui e agora, mas sobre viver com a perspectiva do reino de Deus. O discípulo sabe que sua vida na terra é temporária, mas o impacto de suas ações é eterno. E é essa visão que molda todo o seu comportamento e suas escolhas. Cada passo dado é uma preparação para a eternidade. Ao viver de acordo com os princípios de Cristo, estamos não apenas mudando nossas vidas, mas também deixando um legado que pode impactar as gerações que virão. Jesus nos chama para viver com uma missão que vai além dos nossos próprios interesses. A vida cristã não é sobre acumular bens ou buscar status, mas sobre construir um reino que reflete a justiça, a paz e o amor de Deus. Ele nos ensina que nosso tesouro não está na terra, mas no céu. E essa perspectiva muda tudo.
Ela muda como vemos as dificuldades, como vemos o próximo e até como vemos nosso próprio propósito. Então, como podemos viver com essa perspectiva eterna no nosso dia a dia? A resposta está no discipulado contínuo. O discipulado não é uma fase da nossa vida, mas uma prática constante. A cada dia, precisamos escolher seguir a Cristo. A cada dia, precisamos escolher viver de acordo com seus ensinamentos. O verdadeiro discípulo de Cristo não é alguém que faz isso uma vez, mas alguém que vive a cada dia com a intenção de crescer em sua fé e seguir mais de perto o exemplo de Jesus. O discipulado também nos ensina a ser verdadeiramente humildes e dependentes de Deus. Em nossa jornada, podemos ser tentados a nos orgulhar de nossas conquistas ou de nossa fidelidade. Mas o verdadeiro discípulo sabe que toda a sua força, toda a sua capacidade e todo o seu sucesso vem de Deus. Não é por nossas próprias habilidades que conseguimos cumprir a missão de Cristo, mas pela graça e poder dele que agem em nossas vidas. O discípulo não busca glória para si, mas honra para Deus. E é nesse processo de dependência e humildade que encontramos verdadeira paz. Quando colocamos nossa confiança em Deus e entregamos nossos planos nas mãos dele, experimentamos uma paz que transcende a compreensão humana. A vida do discípulo não é isenta de problemas, mas é marcada pela confiança de que Deus está no controle e de que Ele usará até as dificuldades para o nosso bem e para a sua glória. Agora, pense na profundidade dessa paz. O discípulo de Cristo vive com a certeza de que mesmo nos momentos mais desafiadores, Deus está trabalhando em nós e ao nosso redor. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, sabemos que o plano de Deus é perfeito e que Ele está nos moldando para algo maior. Isso traz uma serenidade interior que só pode vir da confiança plena em Deus. E, finalmente, ao refletir sobre o discipulado, lembre-se de que a verdadeira recompensa não é algo que esperamos agora, mas algo que nos aguarda na eternidade. Jesus nos prometeu que, ao seguirmos seus passos, teremos a vida eterna. E essa promessa é o que sustenta nossa caminhada, nos dá força quando as dificuldades surgem e nos lembra de que, no final, vale a pena seguir a Cristo. Portanto, como discípulos, temos uma responsabilidade não apenas de viver para nós mesmos, mas de levar essa mensagem de transformação e esperança a todos ao nosso redor. Cada ato de amor, cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento é uma oportunidade de refletir a luz de Cristo e de construir o reino de Deus aqui na terra. E ao vivermos dessa maneira, começamos a perceber que a recompensa não está apenas na vida futura, mas na alegria e no propósito que encontramos ao viver uma vida dedicada a Deus. O discipulado é uma jornada de constante crescimento, de constante dependência de Deus e de constante transformação. Ao seguir a Cristo, estamos não apenas mudando nossas vidas, mas também fazendo a diferença no mundo ao nosso redor. E no final, quando nos encontrarmos diante de Deus, podemos olhar para trás com satisfação, sabendo que, ao seguir a Cristo, vivemos uma vida plena, cheia de propósito e cheia de significado eterno. E ao final dessa jornada, lembre-se de que ser discípulo de Cristo não é sobre alcançar a perfeição instantânea, mas sim sobre um processo contínuo de transformação. Todos os dias, temos a chance de crescer mais e mais em nossa fé, aprendendo com os erros e celebrando as vitórias. A verdadeira beleza dessa caminhada está em saber que, mesmo nos momentos difíceis, temos a certeza de que Deus está conosco, guiando nossos passos e nos moldando para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. E enquanto vivemos essa jornada de discipulado, é importante também olhar para os outros. Lembre-se de que a missão não é apenas sobre o que você ganha, mas sobre o que você compartilha. Cada pessoa ao seu redor, seja próxima ou distante, tem a oportunidade de ver Cristo em sua vida.
Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada gesto de perdão é uma chance de refletir o caráter de Cristo no mundo. Por isso, a caminhada de discipulado nunca é solitária. Estamos todos unidos na missão de fazer discípulos e espalhar o amor de Cristo. É um caminho coletivo, onde nos apoiamos uns aos outros, nos encorajamos e crescemos juntos. Ao seguir esse caminho, podemos impactar vidas, espalhar luz e construir um reino de paz e justiça. E se você está pronto para seguir essa jornada de discipulado, para viver de maneira que reflete a luz de Cristo e para transformar sua vida de acordo com seus princípios, então continue conosco nessa caminhada. Se você se sente inspirado por esse chamado e deseja continuar aprendendo mais sobre como viver de forma fiel e plena, segundo os ensinamentos de Cristo, não deixe de se inscrever no canal Saga Divina. Aqui você encontrará mais ensinamentos, reflexões e conteúdo que irão ajudá-lo a aprofundar sua fé e a viver cada dia com um propósito mais claro. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa jornada transformadora. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que traga mais luz e sabedoria para a sua caminhada com Cristo. Junte-se a nós na Saga Divina e continue a crescer como um verdadeiro discípulo de Cristo. Vamos juntos, com fé e determinação, impactar o mundo com o amor e a verdade do Evangelho.